falou ontem algumas bobagens, tecnicamente, sobre economia, que foi suficiente para subir o dólar e deixar economistas ortodoxos... Os gatinhos. Tinha caído. Muitos gatinhos. Muito preocupado. Os gatinhos estão preocupados. Ontem o dólar chegou, estava recuando bem, chegou a ser negociado menos de R$5, fechou por conta das falas do Lula em R$5,05 e agora já está 5,11 nesse momento no mercado. O que acontece? Ele começou a criticar a taxa de juros. Ele começou a falar assim, abre aspas, o Brasil precisa voltar a crescer. Não existe nenhuma razão para a taxa de juros estar em 3,75. Essa foi uma primeira fala. A segunda, que foi mais grave, foi assim, o que acontece quando a gente conversava? Esse país está dando certo? Esse país está crescendo? O povo está melhorando sua vida? Não. Então eu quero saber para que serviu a independência. Ele está falando do Banco Central. Eu vou esperar que esse cidadão, que é o presidente do Banco Central, chamou de esse cidadão, terminar o mandato dele para a gente fazer uma avaliação do que significou o Banco Central independente. E aí, por que tecnicamente é uma bobagem isso? Primeiro, no meu entendimento, é muito ruim quando o presidente quer se meter em coisas técnicas quando a política como a economia. Entra na... Começando a citar pelo caso, acho que até falou aqui, Emílio, da Turquia, do Erdogan. Erdogan, que ele falou assim, a Turquia, para você ter uma ideia, está com uma taxa de inflação de 60%. O cara do Banco Central, para conter a inflação, estava subindo os juros, ele falou, não vai mais subir os juros, não quero, é ruim, mesmo papo do Lula. O que aconteceu com a Turquia? Desceu os juros para 9%, a inflação explodiu mais, está galopante e sem qualquer estimativa de controle. Os países mais ricos do mundo, com as economias mais saudáveis, têm Banco Central independente. Então, Suíça, Suécia, os Estados Unidos, o Banco Central americano, o Federal Reserve, é de 1913. Tem mais de 100 anos de independência. Você gosta muito do presidente, o Jerome Powell, que está lá há muitos anos e tem feito um trabalho para combater a inflação. Por que o Banco Central independente deve ser mantido? Por quê? Porque quando você tem governantes, muitas vezes eles querem fazer políticas populistas. Muito bem, estamos de volta aqui para a Rádio Jovem Pan. Agora você está acompanhando nas plataformas da Jovem Pan. O nosso professor Samidana está explicando. O Lula teria falado ontem, num pronunciamento, numa matéria, numa reportagem, a respeito do Banco Central. O Lula não quer o Banco Central. Falou outra bobagem. Ele falou que não tem grande utilidade, que ele não entende porque o Banco Central deve ser independente e que ele ia rever isso. Mas aí eu estou explicando por que deve ser independente e quase eu diria que é uma unanimidade entre os economistas ortodoxos, porque os heterodoxos são aqueles que ignoram a literatura clássica econômica e acham que descobriram a roda. Mas vamos lá. Então, primeiro argumento, os países desenvolvidos do mundo, os países ricos que conseguem controlar a inflação durante décadas, têm um banco central independente. Citei o caso americano, Suíça, Suécia, Coreia do Sul e vários outros. Segundo ponto, por que serve? Porque o objetivo do Banco Central é manter uma meta de inflação. O Lula também falou, por que a inflação precisa ser baixa? Se você tem uma inflação alta, o primeiro a sofrer é o pobre. É o pobre. Por quê? O pobre, ele vende o seu trabalho e ele vai receber o seu salário depois de 30 dias. Só que 30 dias numa inflação alta é demais. A gente já viveu isso no Brasil. Então a gente começa a ter um retrocesso. Desde o Fernando Henrique, a gente estabilizou. Não é que não tem inflação, tem, mas não é na mesma magnitude. A outra coisa, você é um empresário, ou você vai... Eu não estou falando do investimento financeiro, estou falando do investimento real. Você quer abrir uma loja, você quer abrir um salão de beleza, enfim. Você precisa de previsibilidade. Se o Banco Central não tiver independência, você vai falar, não, o cara quer aumentar o populismo, ele vai dar dinheiro no curto prazo para os pobres, o que vai ajudar eles no curtíssimo prazo, mas no longo prazo vai destruir a economia. Então você também afasta investimentos. E a taxa de juros é alta
de fato, mas é um remédio contra as irresponsabilidades fiscais que o país faz. Se a gente tivesse uma política econômica de austeridade, responsável, e aí eu não estou falando que não tem que ajudar os pobres, tem, mas você tem que ajudar, mas, de outro lado, você não pode aumentar os gastos públicos com funcionalismo, você não pode aumentar o número de ministérios. Então, se você tiver esse equilíbrio, poderia ter uma taxa mais baixa. Isso chama-se equilíbrio fiscal. Só que não tem. Não tem. Então, quer dizer... Vamos gastar e lá na frente então, quer dizer, a gente ele vê. quer gastar e não quer tomar o remédio. Ele quer deixar o país doente, o remédio o Banco Central dá, que é subir a taxa de juros, só que ele não quer o remédio. E aí, se isso acontecer, a gente vai para a casa do chapéu, porque aí a inflação vai estourar, a moeda brasileira vai valer cada vez menos. Então, mas aí a inflação pro rico pouco importa, que o rico tem ferramenta. Ele tem dinheiro em dólar, ele tem dinheiro em ação. Ela se protege. Ele dá. Agora, pro pobre que tem o salário, a inflação é 10%, aí ele já não compra uma comida melhor. É como se fosse um imposto. É. E pior do que isso, tira a perspectiva de investimento. Então, eu acho que, claro, eu sempre tento manter o seguinte, não importa o que você acha do Lula como pessoa, importa as ações dele sobre a economia, sobre outras coisas. De economia eu vou falar, e isso é uma barbaridade, é preocupante e é um retrocesso para o país.